aí, pessoal, vamos para mais uma aula, né? Continuando aqui nosso assunto de orações. Na verdade, o nosso objetivo aqui, como vocês já viram no último bloco, é estudar conjunções, né? Estudar conjunções, nós começamos a estudar, quer dizer, nós já estudamos orações coordenadas e, claro, as conjunções coordenativas. Temos aqui as conjunções subordinadas, né? Orações subordinadas, conjunções subordinativas. Vimos conjunções causais, consecutivas, comparativas. Isto é, orações causais, consecutivas, comparativas. Agora eu vou aqui para a oração condicional. Bom, quais são as conjunções e locuções que podem indicar condição? Bom, eu tenho aqui, olha, se, caso, desde que, a não ser que, a não ser que, e contanto que, contanto que. Perfeito. Beleza. Vamos ver exemplo? Tenho aqui, olha. Se você sair, vírgula, feche a porta. Se você sair, feche a porta. Vou colocar outra aqui, olha. Vou à praia, vírgula, desde que não chova. Vou à praia desde que não chova. Bom, pessoal, pensar o seguinte. Eu tenho aqui oração principal. Tiago, o que é oração principal que eu esqueci? Oração principal é aquela que não traz a conjunção. Veja que a conjunção apareceu na primeira oração. E veja que existe uma condição para que alguém feche a porta. Qual é a condição? Se você sair. Se você sair, feche a porta. Essa é a condição para que alguém feche a porta. E claro, pessoal, se existe essa relação de condição e eu percebi claramente, eu já sei que é uma oração subordinada adverbial. Estamos falando de oração subordinada adverbial. Qual é o sentido? Sentido de condição. Então é condicional. Perfeito. Oração subordinada, o Szinho ali de subordinada, adverbial condicional. Bom, o que a gente falou no último bloco nosso sobre essa vírgula aí, separando a oração subordinada adverbial da oração principal? Bom, o que eu falei para vocês foi essa vírgula aqui, nessa ordem em que se encontra a oração, lembrando que houve um processo de deslocamento, a oração adverbial que deveria estar no final, eu trouxe para o início. Se houve esse processo de deslocamento, a vírgula colocada entre as duas orações é uma vírgula obrigatória. Se não colocar, está errado. Vírgula obrigatória. Perfeito, pessoal? Tranquilo, né? Olha, vou à praia, oração principal. Desde que não chova. Bom, desde que é a nossa locução conjuntiva. Ah, Tiago, eu esqueci novamente o que é locução. Esqueça não, viu? Mas olha, se esqueceu, locução, duas ou mais palavras que juntas fazem o papel de uma só. Eu tenho duas palavrinhas aqui que juntas estão fazendo o papel de uma conjunção. Isso é locução. Tudo bem? Bom, se eu digo vou à praia desde que não chova, significa que existe uma condição para que eu vá à praia. Qual é a condição? Se não chover, né? Vou à praia desde que não chova. Então eu tenho aqui oração subordinada adverbial condicional. Condicional. E a vírgula, Tiago? Vírgula facultativa. Porque agora eu tenho o período em que a oração adverbial
na sua ordem comum, na sua ordem direta. Então a vírgula aqui passa a ser facultativa, deixa de ser obrigatória, passa a ser facultativa. Tudo bem? Então temos aqui oração condicional. Olha, pessoal, o grande problema aqui na oração condicional, e pode gerar uma certa confusão, é que se, caso, desde que, a não ser que e contanto que, são os elementos que indicam condição, né? Só que desde que é uma locução que pode também indicar outro valor de sentido, além do valor de condição. Vamos ver que valor é esse? Vou colocar aqui, olha, atenção. A frase é, eu vou pegar a mesma oração principal, vou à praia, desde que não chova. Só que agora eu vou também colocar o desde que, só que eu vou dizer assim, vou à praia desde que vim morar aqui. Vou colocar nesta cidade. Vou à praia desde que vim morar nesta cidade. Pessoal, vou à praia, a oração é principal. Desde que vim morar nesta cidade, eu tenho oração subordinada adverbial também, tá certo? Oração subordinada adverbial. Mas qual é o valor de sentido aqui, pessoal? Quando eu digo vou à praia desde que vim morar nesta cidade. Qual é o valor de sentido? Bom, você percebe o seguinte. Vamos imaginar uma situação. Estamos eu e o meu diretor ali de filmagem, Tagore está hoje aqui. Vamos ver, Tagore comentando comigo. Tiago, rapaz, eu nunca vou à praia, cara. Eu realmente não vou à praia. Não costumo ir à praia. Aí eu faço comentário. Tagore, mas veja, eu também não ia à praia não, cara. Na verdade, falando a verdade para você, eu vou à praia desde que eu vim morar nesta cidade. Eu vou à praia desde que eu vim morar nesta cidade. O que eu quis dizer para ele? Eu quis dizer que antes de morar aqui eu não ia à praia. Eu passei a ir à praia quando eu vim morar nesta cidade. Então, olha, vou à praia desde que vim morar nesta cidade. O que eu quis dizer é que eu vou à praia, eu passei a ir à praia quando eu vim morar nesta cidade. E, pessoal, o valor de sentido dessa oração aqui é um valor de tempo. É uma oração subordinada, adverbial, temporal. Então, cuidado, olha. Desde que tanto pode indicar condição, como pode indicar tempo. E vou à praia, oração principal, da mesma forma que lá em cima, né? E a vírgula continua sendo facultativa. Tá tranquilo, pessoal? Sem problemas até aqui? Tranquilo, né? Então, eu vou aqui, olha, para a quinta oração, oração concessiva. Olha, pessoal, aqui, relacionadas à oração concessiva, eu tenho várias conjunções e locuções. Então, eu tenho aqui, olha, embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, apesar de, por mais que, posto que, a despeito de, conquanto, não obstante, e malgrado.
quantidade de elementos que podem indicar concessão, pessoal. Embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, por mais que, posto que, a despeito de, conquanto, não obstante e malgrado. Quantos são? Embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, por mais que, posto que, a despeito de, conquanto, não obstante e malgrado. 10 casos, 10 elementos que podem indicar concessão. Mas, Tiago, o que é concessão? Concessão, pessoal, é uma oposição. É assim que algumas provas de concurso marcam a concessão, né? Mas a gente pode entender também a concessão como uma fuga à expectativa. Fuga à expectativa. Você vai entender por que fuga à expectativa. Eu tenho aqui, olha. Embora esteja chovendo, vírgula, vou à praia. Olha, o que eu quero que você note também? A oração principal que eu coloquei aqui para indicar a condição foi vou à praia. Na indicação de tempo, a oração principal foi vou à praia. Na indicação de concessão, a oração principal vou à praia. Bom, por que eu fiz isso aqui? Para você notar que, na maioria dos casos, a oração principal não influencia no valor de sentido da oração o quê? Subordinada. Né? Na verdade, só existem duas orações principais que podem influenciar no valor de sentido das subordinadas. Quando é que isso acontece? Quando a oração subordinada é causal, por que a principal influencia na causal? Porque a principal vai indicar a consequência. Se eu acho a causa na oração subordinada, a consequência eu vou achar na oração o quê? Principal. E também vai influenciar na oração consecutiva. Por quê? Na oração consecutiva, eu tenho um valor de consequência. E a principal vai indicar o quê? Causa. Fora isso, pessoal, a oração principal não influencia no valor de sentido da outra oração. Então eu tenho aqui, olha, embora esteja chovendo, vou à praia. Pessoal, percebe o seguinte, o que é comum quando está chovendo, você esperar que as pessoas estejam na praia ou que as pessoas resolvam não ir à praia? Bom, o que é comum é que as pessoas não resolvam ir à praia. Mas o que eu estou dizendo aqui, olha, eu vou à praia, embora esteja o quê? Chovendo. Eu fujo à expectativa, eu quebro a expectativa. Há uma fuga à expectativa. Existe uma oposição também, né? É uma certa oposição. Eu ia à praia, mas na verdade está chovendo, mas eu não vou me deixar levar pela oposição. Essa oposição que foi a chuva, essa contrariedade que foi a chuva, não me impediu que eu fosse à praia. Por isso, a fuga à expectativa. Claro, pessoal, oração subordinada, adverbial, concessiva. Tiago, e a vírgula? Essa vírgula é obrigatória. Não colocou, errou. Certo? É obrigatória aí a vírgula. Beleza. Vamos lá. Por que obrigatória, Tiago? Porque está na ordem inversa. A oração adverbial apareceu antes da oração o quê? Principal. Bom, segundo exemplo. Ele vai ao rodízio mesmo que não tenha fome. Oração principal, ele vai ao rodízio. Mesmo que não tenha fome, mesmo que é a locução conjuntiva aqui, olha. E aqui a oração é subordinada, adverbial, concessiva. Oração subordinada, adverbial, concessiva. Bom, pessoal, na verdade é o seguinte.
Por que concessiva, Tiago? Bom, primeiro, por conta do uso do mesmo que, certo? Que é concessivo. Segundo, é comum alguém ir a um rodízio sem fome, pessoal? Não. Né? Quando alguém vai a um rodízio, tem gente, amigos meus, que eu não vou dizer, né, quem é, mas amigos meus dizem assim: hoje eu vou a um rodízio à noite, eu não vou nem tomar café da manhã. Não é assim que o pessoal diz? Vou ficar com fome para detonar no rodízio. Não é assim que o pessoal diz? Né? Veja, entenda. Camarada que vai ao rodízio tem que estar com muita fome, tem que estar com muita fome, porque ele quer comer muito. Imagina, o cara acabou de jantar, certo? Tá lá, satisfeito, em casa, acabou de jantar, sentou para assistir ao telejornal, e aí liga um amigo dele, né? Meu irmão, vamos ao rodízio? Ele diz: rapaz, eu acabei de jantar, estou satisfeito aqui. Só basta o outro, do outro lado da linha, dizer assim: eu pago a tua. Na hora o cara vai, mesmo por maldade. Olha, ele vai na maldade só para gastar o dinheiro do amigo, mas ele vai ao rodízio. Então veja, existe possibilidade de fuga à expectativa? Claro. O camarada estava lá satisfeito, mas o outro disse que ia pagar o rodízio para ele. Ele foi ao rodízio só para encrencar. Né? Então, olha, oração principal, oração subordinada adverbial concessiva, vírgula obrigatória ou facultativa. Facultativa porque primeiro apareceu a oração que? Principal. Entendido isso? Então, vem para cá, vamos lá. Vem mais uma oração. Olha, eu não sei se você notou até agora, mas todas as orações subordinadas adverbiais que eu coloquei até agora começam com a letra C. Vamos relembrar? Nós vimos oração causal, consecutiva, comparativa, condicional, concessiva. Todas com a C, com a letra C. Né? E aqui eu venho para a sexta oração. Olha como é essa sexta oração. Conformativa. Oração conformativa. E aí, olha, quais são as conjunções que indicam conformidade? Como, conforme, segundo, consoante e de acordo com o quê? Essa expressão inteira aqui pode indicar conformidade. Como, conforme, segundo, consoante, de acordo com o quê? Bom, essa é a sexta oração que é iniciada pela letra C, né? Causa, consequência, comparação, condição, concessão, conformidade. E olha, pela quarta vez aparece a conjunção como. Nós já vimos essa conjunção indicando adição lá nas coordenadas, indicando causa, indicando comparação e agora indicando conformidade. Então, vamos entender isso aqui. Olha. Vamos entender. Ele fez o projeto como foi pedido. Ele fez o projeto como foi pedido. Olha, pessoal, entenda o seguinte. Muita gente me pergunta se existe possibilidade de confusão dessa palavra como nessa situação com outro valor de sentido. Bom, a única confusão que poderia haver aqui é com o sentido de causa. Porque eu já vi aluno fazendo assim, olha. Ele fez o projeto já que foi pedido. Ele fez o projeto já que foi pedido. Tiago, não dá para trocar para o já que não? Bom, encaixar o já que até que encaixa ali. Mas o sentido muda. Então, eu quero o mesmo sentido. Quando eu digo que ele fez o projeto como foi pedido, significa que o projeto dele estava... Aí vem aqui, olha. Quando eu analiso uma oração conformativa, o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar uma relação de adequação.
uma relação de acordo. Ele fez o projeto como foi pedido, significa que o projeto dele estava adequado ao pedido de alguém, né? Da empresa. O cara trabalha numa empresa, a empresa pediu o projeto, ele fez o projeto como foi pedido, isto é, ele fez da mesma forma que a empresa pediu. Isto é, estava em conformidade com o pedido, estava adequado o projeto ao pedido, né? Se eu disser que ele fez o projeto já que foi pedido, não significa que o projeto estava adequado. Significa que ele só fez o projeto porque pediram. Isto é, o cara estava lá sem querer fazer projeto algum, chegou à empresa e disse, olha, nós queremos esse projeto. Aí ele, tá certo, vou fazer, é o jeito, né? Então foi lá e fez o projeto. Mas não ficou de acordo, não significa que ficou de acordo. Significa apenas que ele fez porque foi pedido. Se eu trocar o como por jaquê, o sentido muda, né? Então o que eu quero é o valor de conformidade. Só lembrando que eu tenho a oração principal e a palavra como aqui, olha, vai indicar conformidade, vai ser igual a de acordo com o que, vai ser igual a conforme, vai ser igual a segundo consoante, tanto faz. Ele fez o projeto conforme foi pedido. Ele fez o projeto de acordo com o que foi pedido. De acordo com o que foi pedido. Veja que encaixa perfeitamente. Então eu já sei que essa oração é subordinada, adverbial, conformativa. Outra coisa, viu, pessoal? Quando nós falamos a palavra como uma conjunção causal, eu disse para vocês que a conjunção como, para ser causal, deveria iniciar o período. Deveria iniciar o período e ser substituída por jaquê. Mas veja que aqui ela não inicia período algum. O período está aqui, olha. O início do período. Então, não tem como ser causal, certo? Vamos lá. Segundo, afirmaram. Não houve aula. Bom, imagina que um colégio avisou que na sexta-feira, 23, antes da véspera aí do São João, quer dizer, antes, é a véspera, né, do São João. Dia 23 ou dia 24? Dia 23, né? E aí, tá agora? Me ajuda aí. É dia 23, é véspera? É 23, né? Véspera, isso aí, tá certo. Eu tô perdido aqui. Meu diretor ajudando ali. Dia 23, que é a véspera. Então, vamos dizer que o colégio avisou lá, dia 23 não haverá aula. Quando chegou o dia 23, não houve aula. Quando chegou naquele dia, não houve aula. E aí alguém afirmou. Segundo afirmaram, não houve aula. Isto é, de acordo com o que afirmaram, não houve aula. Conforme afirmaram, não houve aula. Isto é, houve uma adequação entre o que foi dito e o que realmente ocorreu. Certo? Que eu tenho a oração principal. E aqui eu tenho segundo, que é a conjunção. Oração subordinada, adverbial, conformativa. Tudo bem? Vírgula obrigatória ou facultativa aí nessa letra B? Obrigatória, porque houve um processo de deslocamento. A oração adverbial que deveria estar no final foi jogada para o início. Então, a vírgula é obrigatória. Tiago, aqui você não colocou vírgula, não foi isso? Foi. Mas aqui a vírgula é facultativa, porque a principal apareceu primeiro e a adverbial apareceu posteriormente. Certo? Então, com certeza, vírgula facultativa na letra A. Bom, eu venho aqui para o sétimo tipo de oração. Eita, Tiago, quantas orações são? 9 orações adverbiais. Estamos aqui na sétima oração proporcional, certo? Quem é que indica proporção?
à medida que, à proporção que, quanto mais e quanto menos. Certo? Tiago, o que é proporção? O que é que a oração proporcional indica? Eu vou colocar aqui, olha. A oração proporcional indica uma mesma medida. Cuidado, pessoal, para não confundir, por favor, a medida que com na medida em que. Com na medida em que. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por quê? Porque na medida em que indica que valor de sentido, por favor, lembre aí. Na medida em que. Qual é o valor de sentido? Valor de causa. Na medida em que, o valor é de causa, tem o mesmo sentido de porquê, já que, visto que, né? Então, cuidado. Aqui eu tenho a medida que. A medida que. Percebe comigo aqui como é que funciona isso. O rio enchia à medida que chovia. Oração principal. O rio enchia. Vou colocar um P aqui de principal, você já sabe o que é. À medida que chovia, essa oração aqui, olha. Oração subordinada adverbial proporcional. Oração subordinada adverbial proporcional. Tiago, como é que você sabe que é proporcional? Bom, pessoal, porque a minha intenção, primeiramente, eu sei porque a medida que só indica proporção. E segundo, a minha intenção aqui foi passar para o meu leitor, né, a impressão, né, a noção de que a quantidade de chuva era proporcional à quantidade de água que fazia o rio encher. Isto é, se chovia pouco, o rio enchia pouco. Mas se chovia muito, o rio enchia muito. Né? Então o rio enchia à medida que chovia. Chovendo pouco, rio enchendo pouco. Chovendo muito, rio enchendo muito. Entenderam isso? Relação de proporção aqui. Então, da mesma forma que, olha, quanto mais corria, mais cansava. Mais cansava a oração principal. Vou colocar o P aqui de principal. Quanto mais é a locução que vai trazer a relação de proporcionalidade. Oração subordinada adverbial proporcional. Vou abreviar também, tá certo? Você já sabe o que é. Proporcional. Bom, por que proporcional? Eu estou dizendo aqui que a intensidade da minha corrida era proporcional à intensidade do meu cansaço. Quanto mais corria, mais cansava. Só lembrando que a vírgula aí, nessa letra B, é obrigatória. Vírgula obrigatória. Então, pessoal, vimos até agora 7 tipos de orações subordinadas adverbiais, certo? Faltam 2 tipos, oração temporal, oração final. Vamos trabalhar esses 2 tipos com mais detalhes, mas isso só no próximo bloco. Né? No próximo bloco eu vou trabalhar essas 2 orações, vou fazer uma revisão geral aqui dessa parte de orações, para que a gente possa depois trabalhar com exercícios. Tudo bem? Então, até a próxima.